Oi, gente! Sejam muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem em todo o estado de Pernambuco. Essa é a nossa aula de artes para os 7º anos. Eu sou a professora Cristiana Vieira e hoje vamos conversar um pouco sobre a história do teatro, ver alguns aspectos dos princípios históricos à contemporaneidade. Então, para isso, fica de olho na imagem. A origem do teatro está diretamente ligada ao homem primitivo, às civilizações antigas e seus rituais. Ou seja, desde as primeiras civilizações, que o teatro já acompanha o ser humano em seus cultos aos deuses, em seus rituais sagrados. Mas a partir da Antiguidade Clássica é que passa a surgir o teatro como a gente entende hoje, como a arte da representação, chamado teatro ocidental. Então, na Grécia Antiga, durante as procissões, que eram chamadas de ditirambos, os ditirambos eram as procissões realizadas em homenagem ao deus Dionísio, que era o deus da fertilidade, do vinho e do teatro. Então, essas procissões, essas festividades duravam dias e as pessoas entoavam coros, realizavam danças em homenagem ao deus Dionísio. E num desses acontecimentos, um sacerdote da época, chamado Téspis, ele coloca uma máscara, sobe em seu tablado e diz para que todos possam ouvir: "Eu sou Dionísio". A partir daí, acontece a primeira ação dramática. Com esse ato, Téspis mostra para as pessoas que um ser humano pode representar outro ser humano. E ele também, a partir daí, que é considerado o marco inicial do teatro, Téspis cria a função do ator e cria a ação dramática. E com isso, surge o teatro ocidental. Vamos ver aqui na próxima imagem, olha só. Vamos ler comigo? A criação do teatro ocidental. Com o surgimento da representação teatral, surge também a dramaturgia, que é o texto teatral, e o dramaturgo, que é a pessoa responsável por escrever o texto teatral. Então, quando a ação dramática acontece, depois dessa atitude do sacerdote Téspis, passam a acontecer ações dramáticas realizadas a partir de textos escritos. Então, a partir daí, surge a dramaturgia. Dramaturgia é a arte de escrever textos teatrais. E o dramaturgo é o autor dos textos teatrais. É a pessoa responsável por escrever esses textos. É importante também, gente, vocês saberem que a palavra teatro, ela vem da palavra grega teatron, que deriva dos verbos ver e enxergar. Ou seja, teatro significa lugar de onde se vê. Então, fica de olho aqui nessa imagem mais uma vez. Aqui vocês conseguem ver a foto de um teatro grego da época da Antiguidade Clássica. Então, no período em que os gregos inventam o teatro, por assim dizer, que passa a acontecer a ação dramática e existir a dramaturgia, o dramaturgo e os atores, os gregos passam a construir espaços físicos destinados a essas representações. E nessa foto vocês podem observar bem como os teatros gregos da antiguidade eram construídos. A céu aberto, e eles eram construídos com uma arquibancada em forma semicircular, geralmente em terrenos onde tinham grandes encostas, porque as arquibancadas eram construídas nessas encostas, que já facilitava o apoio para fazer o declive das arquibancadas. Então, isso era bom para a plateia, porque de qualquer lugar onde as pessoas estivessem sentadas, elas conseguiriam ver e ouvir bem o espetáculo. Esse espaço do centro que vocês veem aí era o palco, onde ficava o coro, onde as pessoas dançavam e cantavam. Atrás do palco, esse espaço maior, mais escuro aí na foto, é o proscênio. O proscênio, na época do teatro grego, é onde ficava o líder do coro. E atrás do proscênio tinha o cenário.
Esse cenário, que é essa construção que vocês estão vendo aí na foto, inicialmente ela era feita com madeira, depois ela passou a ser realizada com pedras. E era o espaço onde os atores entravam para trocar suas máscaras e para trocar de roupa, para continuar a encenação. Então, graças à arquitetura do teatro grego, né, todos conseguiam ver e ouvir bem as representações realizadas na época. As construções dos espaços físicos destinados à representação teatral, elas começam a existir na Grécia Antiga e elas vão se desenvolvendo e se modernizando durante toda a história da humanidade. Então, para a gente fazer um paralelo ao teatro grego, eu queria que vocês vissem comigo essa imagem agora, que é do Teatro de Santa Isabel, que é um dos teatros mais importantes e mais conhecidos de Recife. Esse teatro, gente, ele foi inaugurado em 1850, depois de um período de 10 anos de construção. Então, é importante vocês saberem que, hoje, quando a gente fala teatro, ele se refere a duas coisas diferentes. O teatro pode ser entendido como o espaço físico destinado às representações, mas também pode ser entendido como a arte da representação, a arte da interpretação. Então, nessa imagem, vocês estão vendo aí, do lado esquerdo tem uma foto da fachada, da área externa do Teatro de Santa Isabel, da parte da frente do teatro, dessa construção belíssima. E na imagem da direita, a gente tem uma foto do lado de dentro do teatro, que vocês podem ver ao fundo o palco, nas laterais os camarotes, e na parte do meio, vocês têm aí o espaço destinado à plateia. Então, é importante vocês verem essas imagens, né? Para quem não conhece o Teatro de Santa Isabel, poder ver como é esse teatro, que é um dos grandes teatros de Pernambuco e é um dos nossos teatros mais importantes. Vamos continuar a nossa viagem pela história do teatro. Olha só, além do espaço físico, para existir essa arte da representação, para que seja executado o fazer teatral, são necessários alguns outros elementos. Então, os elementos da linguagem teatral são esses. Vamos ler comigo na imagem, tá? Fica de olho. Para o teatro existir, são necessários apenas 3 elementos básicos: o ator, o espaço e o público. Então, o ator é quem interpreta os personagens. O espaço é o lugar onde se realiza a ação dramática, a representação, onde se realiza o espetáculo, que pode ser dentro de um teatro ou pode ser em qualquer outro lugar, como uma praça pública, uma escola, uma sala de aula, qualquer lugar. E o outro elemento é o público, que são exatamente os espectadores, é a plateia, são as pessoas que vão assistir ao espetáculo. Então, preste atenção, gente, para existir teatro, a gente só precisa que tenha ator, o espaço e o público, porque o teatro é uma arte que se faz ao vivo. Então, precisa ter essa relação entre o ator e a plateia acontecendo durante o espetáculo. Nessa imagem, vocês também podem ver aí, ó, tem uma foto de uma representação teatral. Essa é do grupo Totem, que é um grupo de teatro, de pesquisa e de fazer teatral aqui de Recife, né? E esse grupo, ele realiza pesquisas, realiza experimentos e monta espetáculos que são representados em diversos lugares. Então, aqui a gente tem uma foto do grupo Totem, e a partir de agora, em cada imagem que a gente vê, vai ter uma imagem de um espetáculo ou de uma companhia teatral aqui de Pernambuco, para vocês verem como os nossos atores, eles são atuantes e como é rico o teatro pernambucano. Então, vamos seguindo. Além dos 3 elementos fundamentais que eu falei para vocês agora, né? Do ator, do espaço e do público, outros elementos também são necessários para a realização de um espetáculo teatral. Então, fica de olho agora na tela e vamos ler comigo. Existem também outros elementos que compõem o espetáculo teatral. São eles: cenário, figurino, iluminação,
maquiagem, sonoplastia. Então, vamos ver o que é um a um. O que é o cenário? O cenário são todos os objetos ou elementos que estão no palco, junto com o ator, mas que estão ali para ambientar, né, o lugar da ação dramática. Então, a partir do cenário, o público consegue entender onde se passa aquela ação. O figurino é a roupa, a indumentária, a vestimenta do personagem. Então, a roupa que o ator usa durante o espetáculo é o figurino. Ela também serve para ambientar o espectador, né, sobre aquele personagem, se é um personagem alegre, triste, se é um homem, uma mulher. Através do figurino, através da roupa do personagem, o público consegue enxergar essas características. E para o trabalho do ator é fundamental, porque a partir da roupa do personagem, o ator consegue mergulhar mais intimamente dentro das características psicológicas daquele personagem e consegue interpretar, né, de maneira muito mais completa. A iluminação é todo o efeito de luz que você consegue ver ou perceber durante o espetáculo. Então, a iluminação, ela também existe, né, para ajudar nessa ambientação de onde se passa a ação dramática, para dizer se é dia, se é noite, para indicar para o público que lugar é aquele, se aquilo que está acontecendo é uma coisa alegre, se é uma coisa triste, se é um suspense. Então, a iluminação ajuda também nisso. A maquiagem é a maquiagem que o ator usa, que no caso da maquiagem teatral, não é só para deixar o ator bonitinho de frente para o público. A maquiagem teatral, ela traz as características psicológicas do personagem, as características físicas dos personagens e incorpora ao ator essas características. Então, se o personagem é jovem, se o personagem é velho, se o personagem é gordo, se o personagem é magro, a cor da pele, o tipo do cabelo, tudo isso pode ser trazido para o ator através da maquiagem. Então, ela também é de fundamental importância para a plateia conseguir reconhecer aquele personagem e como elemento de estudo para o ator compor a sua interpretação. E nós temos aí, por último, a sonoplastia, que é todos os efeitos sonoros que a gente escuta além da voz do ator. Então, a sonoplastia, ela traz músicas, ruídos, barulhos, tudo que a gente escuta durante a representação teatral, durante a encenação, né, que não é propriamente dito pelo ator, mas que ajuda também a ambientar, né, aquela ação dramática e ajuda na composição daquele personagem. Mais uma foto nessa imagem para vocês poderem ver. Aqui a gente tem uma foto do espetáculo Frei Mulambo, né, que é belíssimamente encenado pelo ator Marcelo Francisco, né? Esse espetáculo é um monólogo, é um espetáculo interpretado onde só tem um ator que faz todo o espetáculo. Então, Marcelo Francisco é um ator de Garanhuns, é pernambucano e também professor, né? Também professor de artes. E ele tem esse espetáculo que é uma produção dele, é uma produção própria. Certo, gente? Então, aí a foto do Frei Mulambo para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso teatro. Vamos seguindo na nossa viagem? Olha só. Além dos elementos, né, necessários para o fazer teatral, necessários para que aconteça o espetáculo propriamente dito, existem também os gêneros da representação teatral. Olha na tela. Quais são esses gêneros? Tragédia, a comédia, a farsa, o drama, o melodrama, a ópera, o musical, a mímica e o auto. Então, vamos falar um pouquinho deles, um a um, para a gente entender melhor, tá? Vamos começar. Primeiro com a tragédia. A tragédia, ela vai surgir desde o início do teatro ocidental, lá na Grécia Antiga. Lembram do começo da nossa aula? Então,
Quando passa a existir a ação dramática na Grécia Antiga e passa a existir a dramaturgia, dois gêneros surgem imediatamente, a tragédia e a comédia. Por isso que a gente tem como símbolos do teatro as duas máscaras juntinhas, uma sorrindo e uma com cara triste. São as máscaras da tragédia e da comédia, numa referência a esses gêneros do teatro que surgiram ainda na Antiguidade Clássica, lá na Grécia, tá? Então, a tragédia, ela traz histórias que quase sempre terminam com a morte do herói. Então, são histórias difíceis, onde existem os heróis e quase sempre elas têm um final trágico, por isso que são chamadas de tragédia, né? Porque os heróis acabam morrendo no final das histórias. Já a comédia trazia um pouco mais de leveza para o teatro. Então, as histórias elas visavam apenas o riso do espectador. Indo um pouco mais para frente na história, passa a surgir a farsa, né? A farsa mostra situações cômicas, situações engraçadas, mas de maneiras exageradas. Então, é uma comédia muito mais exagerada. É como se a gente colocasse uma lente de aumento em cima de uma situação engraçada. Ela traz um exagero, por isso que ela é chamada de farsa. O drama, onde as histórias trazem situações de ação. Diferente da tragédia, o drama ele vai trazer histórias tristes também, mas são trabalhadas muito mais as emoções humanas no drama. E nem sempre as histórias terminam com os heróis mortos, né? Geralmente no drama, os heróis têm o seu momento de redenção e eles terminam a história sempre com finais felizes. Então, essa é uma característica do drama. Aí, com o drama, veio o melodrama. O que é o melodrama? O drama, são as histórias do drama, todas aquelas histórias de ação, de heróis, mas com um pouco mais de romance e um pouco mais de melodia na execução das histórias. Então, o melodrama é uma representação que conta uma história dramática, só que de uma maneira mais romântica. E aí a gente vai ter a ópera, né? A ópera são dramas encenados, acompanhados de música instrumental e canto. Então, a ópera ela vai ser um estilo teatral bem específico, porque geralmente a maior parte da representação, os atores eles não falam ou declamam os seus textos, eles cantam os seus textos. Então, eles interpretam cantando através do canto, não só através da fala. E aí temos também o musical. O musical são peças de teatro musicadas. Então, são peças que... o que é que é diferente a ópera do musical? Porque na ópera as histórias são sempre dramáticas, né? São histórias dramáticas contadas musicalmente. E no musical, não. Podem ser temas infantis abordados, podem ser temas adultos. As histórias podem ser engraçadas, então podem ser comédias, podem ser dramas, podem ser tragédias, mas estão acompanhadas também de falas cantadas pelos atores e de muita música e coreografias durante a representação, durante a ação dramática. Também temos a mímica, né, que é onde o intérprete ele narra os enredos sem usar a fala. Durante a mímica, o ator ele utiliza 100%, né, o seu corpo. A mímica ela não traz falas para o ato de interpretar. O ator se comunica e interpreta o personagem através de gestos, simplesmente. E o alto, que a maioria tem intenção moralizadora, né, e trazem elementos cômicos. Então, os autos, geralmente, são histórias que abordam temas religiosos, na maioria das vezes, e que têm uma intenção moralizadora. Então, sempre tem a moral da história, sempre tem uma lição para dar ao espectador no final daquela história. Só que
permeada de elementos cômicos. Um exemplo de auto que todos vocês devem conhecer é o Auto da Compadecida, que é uma peça teatral que foi escrita pelo grande Ariano Suassuna e que virou filme, virou minissérie de TV e que muita gente já viu, né? Esse ano, inclusive, fez 20 anos que foi lançado como série de TV, que conta, né, a história do sertanejo, mas também conta a história de fé que o sertanejo tem com relação à Nossa Senhora. Então, esse é um exemplo de auto. Então, gente, a gente está chegando ao fim dessa nossa viagem pela história do teatro, né? Mas vamos relembrar o que a gente viu na aula de hoje. A gente viu que o teatro acompanha, né, o homem desde os primórdios das civilizações, mas que a partir da civilização grega da Antiguidade Clássica é que o teatro surge como representação dramática, né? Que surge a primeira ação dramática na Grécia Antiga e a partir daí vai surgir a dramaturgia, vai surgir a figura do dramaturgo e também vão surgir as primeiras construções destinadas especificamente às representações teatrais, que são os teatros gregos que eram construídos a céu aberto, né? Então, depois disso, a gente viu que existem alguns elementos que são super importantes para que o teatro aconteça, para que o espetáculo seja realizado, né? Que são o cenário, a iluminação, a sonoplastia, o figurino, a maquiagem. Mas a gente viu que dentre todos esses elementos, 3 elementos são fundamentais e sem eles não existe teatro, que são o ator, o espaço e o público. Então, tendo esses 3 elementos, já existe o teatro. Além disso, a gente viu também alguns gêneros da representação teatral. Vamos relembrar. Foram tragédia, comédia, farsa, drama, melodrama, ópera, musical, mímica e auto, certo? Então, a gente viu um pouco desses gêneros, né? Falei um pouco de cada um deles para vocês entenderem um pouco mais sobre a representação teatral. Nossa viagem está chegando ao fim, mas antes eu quero deixar com vocês uma frase da grande dama do teatro brasileiro. Então, fica de olho na imagem na tela e lê comigo. O teatro e a educação devem caminhar juntos. Educar não é só ensinar a ler e escrever, é ensinar a pensar e sentir o mundo de outras formas. Fernanda Montenegro. Então, gente, com essa reflexão, eu deixo vocês. Por hoje é só, nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei ter esse tempinho com vocês novamente. Até a próxima. Tchauzinho!